Uma voz ecoou pelas ruínas antigas, chamando a atenção de quem passava por aquele cenário tranquilo sob o céu azul. O grupo de aventureiros interrompeu a caminhada imediatamente, virando-se para identificar a origem daquele chamado repentino. Ao olharem para baixo, o espadachim e o tanque se surpreenderam. Não era um humano, mas um gato mercador quem solicitava a presença deles. A curiosidade tomou conta do grupo, que se aproximou para descobrir que tipo de mercadorias uma criatura daquelas poderia oferecer. O pequeno felino caminhou até eles com um sorriso amigável, carregando sua trouxa de viagem como qualquer outro vendedor ambulante experiente. Sem perder tempo, o animal estendeu a pata e apresentou seu produto principal aos clientes em potencial, deixando-os confusos. O jovem espadachim observou o item com ceticismo. À primeira vista, parecia ser apenas um tomate comum, sem nada de especial. A decepção ficou evidente nos rostos dos aventureiros. Eles esperavam equipamentos ou poções, não algo que poderiam encontrar em qualquer feira simples. Contudo, o gato apenas sorriu com astúcia e confiança, ciente de que as aparências enganavam os inexperientes. Ele lançou o fruto na direção da guerreira do grupo, desafiando-a a verificar as propriedades do item por si mesma antes de julgar. Assim que ela segurou o tomate, a descrição do item surgiu diante de seus olhos. As propriedades mágicas de queima de gordura a deixaram atônita. A guerreira questionou se aquilo era real, visivelmente chocada com o efeito milagroso que acabara de descobrir. O desinteresse desapareceu instantaneamente. Todos começaram a gritar ofertas e jogar dinheiro, desesperados para comprar todo o estoque disponível a qualquer preço. A situação saiu de controle rapidamente, com os aventureiros disputando ferozmente a atenção do pequeno vendedor, que se viu cercado. O gato mercador abraçou seus lucros com satisfação, rindo internamente do sucesso absoluto e caótico de sua venda. O jovem limpou o suor da testa, sentindo o cansaço bater após o trabalho árduo sob o sol. Ao analisar a colheita, ele concluiu que a quantidade de tomates recolhida já era suficiente por aquele dia. Seu pequeno ajudante concordou prontamente. O rapaz então chamou a atenção dos outros, sinalizando animadamente que a tarefa estava encerrada. Decidido a se refrescar, ele começou a espremer o suco dos frutos frescos diretamente em seu copo misturador. Faltava, contudo, um toque especial. O protagonista sorriu para a abelha em seu ombro e solicitou um pouco de adoçante natural. A pequena criatura atendeu ao pedido imediatamente, depositando uma gota generosa de mel na mistura. Com os ingredientes reunidos, o jovem agitou o recipiente com vigor para garantir a fusão perfeita dos sabores. Ao destampar o copo, o líquido vermelho e brilhante revelou-se pronto para o consumo. Ele bebeu o conteúdo com gosto. Ao seu lado, os coelhos imitavam sua postura solene, segurando suas próprias cenouras como se fossem copos. O rapaz virou o recipiente até o fim, aproveitando cada gota daquela mistura revigorante. O sistema confirmou o sucesso da receita, classificando-a como uma bebida de vitalidade feita de mel e tomate cereja. Satisfeito, o jovem sentiu o efeito restaurador da bebida percorrer seu corpo. A renovação de energias foi celebrada por todos, com os coelhos erguendo suas cenouras em um brinde animado. Entretanto, o momento de paz foi bruscamente interrompido. Uma janela de missão atingiu o rapaz, exigindo que ele servisse os administradores da torre sem nenhuma recompensa. O protagonista reagiu com indignação à audácia do pedido e à ameaça de mero desapontamento caso recusasse. Sejun aproveitava um momento de pausa quando foi interrompido por um chamado vindo do alto. O gato mercador retornava de sua jornada, saltando em direção ao mestre com evidente entusiasmo. O pequeno felino se lançou pelos ares de braços abertos, carregando sua trouxa de mercadorias e exibindo um sorriso de pura satisfação pelo dever cumprido. O jovem agricultor amparou o companheiro em seus braços, recebendo o carinho do animal. Ao redor, os coelhos celebravam o retorno seguro do viajante. Ao verificar o conteúdo da bolsa, Sejun se deparou com uma quantidade impressionante de moedas. Ele não poupou elogios à habilidade comercial do felino, sugerindo que ele tinha talento para grandes negócios. Contudo, o mestre tinha planos ambiciosos para expandir sua fama.
A proposta repentina e audaciosa deixou o gato mercador visivelmente surpreso e apreensivo. O felino esperava um merecido descanso, mas a paz durou pouco. O coelho negro, sempre diligente, surgiu com seu martelo exigindo o reabastecimento imediato dos suprimentos, ignorando o cansaço do viajante. Sejum observou a interação com um sorriso divertido, enquanto a dinâmica agitada da fazenda se restabelecia. A rotina de trabalho não parava nem para as celebrações. Sozinho novamente, o jovem voltou sua atenção para a parede da caverna, coçando a cabeça enquanto organizava seus pensamentos sobre o tempo decorrido. Ele começou a marcar a passagem dos dias na rocha fria. Cada traço representava mais um ciclo de sobrevivência e progresso dentro da torre. Ao terminar a contagem, uma expressão de contentamento iluminou seu rosto. As coisas estavam caminhando melhor do que ele imaginava. O coelho negro logo retornou, subindo em seu ombro com a habitual eficiência. O agricultor ficou impressionado com a rapidez com que a tarefa fora concluída. Não querendo ficar para trás, o gato mercador também se juntou a eles, agarrando-se ao outro lado e oferecendo sua ajuda com um renovado ânimo. Com seus fiéis companheiros agora acomodados sobre si, Sejum sentiu o peso reconfortante de sua pequena equipe reunida. Diante da plantação iluminada pela luz que vinha do alto, ele empunhou sua ferramenta. O grupo contemplou o campo, pronto para retomar o trabalho na terra. Com o coelho negro a postos e a lâmina em mãos, o jovem agricultor exalava confiança. A vida na torre exigia esforço constante, mas eles estavam preparados para colher os frutos. O jovem agricultor sorriu, sentindo-se confiante com o coelho negro em seu ombro. Aquele momento de paz, contudo, contrastava com a realidade complexa que existia fora dali. No mundo exterior, a paisagem havia mudado drasticamente. Torres colossais surgiram nos céus das maiores metrópoles, alterando para sempre o horizonte e a vida cotidiana da humanidade. Pesquisadores e curiosos se reuniram na base dessas estruturas. Eles observaram com fascínio e temor a energia que emanava das construções, tentando compreender sua origem misteriosa. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros exploradores. Um grupo de aventureiros, equipados com armaduras e magia, materializou-se vindo de outra dimensão. A chegada deles causou um frenesi imediato. Câmeras e flashes dispararam sem parar, enquanto a multidão cercava o guerreiro, ávida por qualquer informação sobre o interior. A imprensa não deu trégua. O espadachim se viu encurralado por microfones e perguntas incessantes, surpreso com a recepção caótica e a fama repentina que o aguardava. Ele então começou a compartilhar sua história. O homem descreveu como foi puxado para o desconhecido, relatando os perigos e mistérios que enfrentou na escuridão da torre. Aquelas revelações viralizaram instantaneamente. As imagens do grupo de heróis circularam por todas as redes sociais, transformando-os em ícones de um novo tempo. A mídia formalizou o acontecimento histórico. A âncora do telejornal anunciou ao mundo o surgimento da primeira geração de despertos, confirmando a nova realidade global. As torres, no entanto, permaneceram lá. Elas continuaram a dominar os céus das cidades, um lembrete constante e imponente do desafio que ainda precisava ser superado. Para lidar com essa nova era, a burocracia se instalou. Em salas silenciosas, procedimentos oficiais começaram a ser organizados para controlar o acesso ao desconhecido. O interesse público era massivo. Salas de conferência ficaram lotadas de pessoas atentas, todas buscando entender as regras que governavam aquele sistema misterioso. Durante uma explicação técnica, um item fundamental foi apresentado. Uma mão ergueu um bilhete dourado, revelando o objeto que concedia a permissão de entrada. A regra era específica e restritiva. Enquanto os despertos tinham livre acesso, foi esclarecido que outras pessoas dependiam estritamente daquele ticket mágico para transitar pela torre. O debate sobre essas regras se intensificou. Em meio à palestra, uma mulher levantou a mão e questionou o orador, buscando entender a lógica por trás daquela seleção. O representante oficial iniciou a conferência de imprensa com solenidade. Ao seu lado, uma assistente preparava-se para revelar o conteúdo da caixa que trazia consigo. Com um movimento rápido, ela abriu o recipiente. Uma cascata de ouro e joias preciosas derramou-se diante das câmeras,
emitindo um brilho hipnotizante. A sala de conferência entrou em alvoroço imediato. Jornalistas e espectadores levantaram-se de suas cadeiras, atônitos com a prova física da riqueza trazida das torres. Ninguém conseguia desviar o olhar daquela fortuna. A promessa de riqueza inimaginável deixou de ser apenas um boato para se tornar uma realidade palpável. O orador aproveitou o momento de euforia coletiva. Ele apontou para a imagem da torre, declarando enfaticamente que escalar aquela estrutura era o caminho direto para a prosperidade. No entanto, a realidade digital contava outra história. Noticiários informavam sobre o aumento abusivo nos preços controlados pela associação e escândalos de privilégios envolvendo a elite política. Longe dos holofotes, em um estabelecimento modesto, uma senhora revisava papéis com expressão cansada. Sua rotina preocupada foi subitamente interrompida por uma voz na entrada. Ela levantou os olhos, pega de surpresa. Diante dela estava o jovem, parado com sua mochila nas costas, parecendo ter acabado de retornar. O rapaz ofereceu um sorriso encabulado para quebrar o gelo, segurando um maço de cebolinhas. Ele tentava manter uma aparência de normalidade e afeto. Mais tarde, porém, a realidade financeira se impôs. Ele verificou o saldo bancário no celular, observando com desânimo as despesas que corroíam suas economias. Enquanto descia as escadas da cidade ao entardecer, ele refez os cálculos mentais. O medo de que o preço do ingresso aumentasse novamente assombrava seus planos. A impotência diante da situação fez com que ele apertasse a sacola de compras com força. A barreira financeira parecia cada vez mais difícil de ser superada. O jovem parou para observar a torre colossal que dominava o horizonte ao pôr do sol. Ele questionou seriamente se algum dia conseguiria reunir os fundos para entrar lá. O cansaço mental transformou-se em irritação. Ele bufou, frustrado com a burocracia e os obstáculos mundanos que impediam seu progresso. De repente, seus pensamentos pessimistas foram interrompidos. Algo inesperado capturou sua atenção na rua, mudando instantaneamente sua expressão para puro espanto. O jovem agricultor caminhava de volta para casa, subindo as escadas íngremes do bairro. Apesar do esforço físico, ele carregava suas compras com um ânimo renovado. Ele olhou para o maço de cebolinhas em suas mãos com satisfação. A qualidade do vegetal parecia promissora para seus planos imediatos. Uma ideia lucrativa surgiu em sua mente. Considerando a alta nos preços, ele imaginou que cultivar aqueles vegetais poderia ser o caminho para o sucesso e até para impressionar alguém especial. O protagonista cerrou o punho, sentindo-se motivado. Ele decidiu que era o momento ideal para colocar seus talentos agrícolas à prova. Em seu devaneio, ele visualizou um futuro onde não seria apenas um fã distante, mas um parceiro digno, capaz de oferecer uma vida melhor à sua musa. A perspectiva o deixou eufórico. O jovem riu sozinho enquanto caminhava, completamente perdido na doce ilusão de seus pensamentos. Contudo, a realidade logo interrompeu sua fantasia. Atrás dele, o asfalto começou a distorcer, abrindo-se em um vórtice de energia sombria e elétrica. O agricultor sentiu a perturbação e se virou bruscamente. Ele estancou, surpreso ao se deparar com o fenômeno sobrenatural surgindo no meio da rua. O suor frio escorreu por seu rosto. A confusão inicial rapidamente deu lugar ao medo diante daquela manifestação desconhecida. O portal se expandiu com violência, crepitando raios azuis. O jovem reconheceu aquilo como o temido evento de desaparecimento. Uma força gravitacional avassaladora o ergueu do chão. Enquanto perdia suas compras, ele percebeu que estava sendo sugado, tal como acontecera com a primeira geração de despertos. O pânico foi absoluto. Ele gritou ao compreender que aquela anomalia não era aleatória. Ela tinha vindo especificamente para capturá-lo. O jovem tentou resistir, debatendo-se no ar, mas não havia nada onde se segurar contra a atração do portal. De repente, ele se viu diante da massa rodopiante de energia. O vórtice pairava ali, emitindo um silêncio ameaçador que contrastava com o caos anterior. O protagonista permaneceu estático, encarando o abismo azul. Ele estava prestes a ser tragado por algo que mudaria seu destino para sempre.
O jovem tentou correr desesperadamente, lutando contra a força invisível que o puxava para trás, mas o pânico já estava estampado em seu rosto. A resistência foi inútil e o portal venceu. Com um grito final, ele foi arrastado violentamente para dentro da fenda dimensional que se abriu no asfalto. A queda parecia interminável. Ele estendeu a mão para o vazio, gritando enquanto a luz do mundo real desaparecia acima dele. O impacto com o solo foi brutal. O agricultor aterrissou de bruços na terra batida e suas compras se espalharam ao seu redor. Ele gemeu, sentindo a dor do impacto percorrer seu corpo. Com dificuldade, tentou recobrar os sentidos após a aterrissagem forçada. De repente, a adrenalina o fez levantar num salto. Ele olhou ao redor, assustado, percebendo que o ambiente urbano havia desaparecido completamente. O rapaz examinou a si mesmo e o chão rochoso, confuso. Nada ali fazia sentido. Ele não estava mais na rua de sua casa. Uma luz solitária descia por uma abertura no teto da caverna, iluminando apenas uma pequena área daquele lugar inóspito e silencioso. O jovem percebeu a vastidão do local onde caíra. Ele estava completamente sozinho no fundo de um abismo, cercado pela escuridão. O desespero tomou conta. Ele agarrou a própria cabeça, gritando em frustração ao perceber a gravidade da situação em que se metera. Enquanto isso, no mundo exterior, a misteriosa torre continuava a se erguer imponente sob o céu azul, indiferente ao destino do rapaz. Nas profundezas, uma entidade dracônica observava através de uma esfera mágica. O guardião detectou uma mudança sutil em seus domínios. A criatura rosnou, seus olhos brilhando na escuridão. A intrusão não havia passado despercebida pela besta que habitava aquele lugar. Inconsciente do perigo que o espreitava, o agricultor permaneceu parado sob o feixe de luz, vulnerável e sem saber para onde ir. Longe dali, uma sacerdotisa parou no meio da rua. Algo em sua intuição a fez hesitar, como se tivesse sentido uma perturbação distante. Longe dali, o espadachim experiente ressaltava a importância vital do campo de treinamento para quem entrava no primeiro andar da torre. Enquanto isso, nas profundezas para onde o protagonista fora puxado, restava apenas o silêncio de uma caverna úmida e isolada. A abertura no teto da caverna revelava um pedaço distante do céu. A altura era vertiginosa, tornando qualquer escalada impossível. O jovem agricultor permaneceu sentado na rocha, atordoado. Ao seu lado, a sacola de compras era a única lembrança de sua rotina normal. A ficha finalmente caiu. A expressão dele mudou ao processar a gravidade de estar preso em um lugar desconhecido. O pânico começou a se instalar. Ele agarrou a própria cabeça, angustiado, percebendo que esperar por resgate imediato seria inútil. A vastidão da caverna engolia sua presença solitária, destacando o quão pequeno ele era diante daquele ambiente hostil. De repente, a espiral de medo foi interrompida. Uma realização súbita mudou o foco de seus pensamentos. Um som eletrônico familiar ecoou no silêncio, fazendo-o virar-se em alerta imediato. Ele verificou o aparelho em sua mão. O alarme programado disparou pontualmente às 6 horas, indiferente à catástrofe que o cercava. O corpo reagiu ao horário habitual. Seu estômago roncou alto, lembrando-o de que, perigo ou não, ele precisava se alimentar. O jovem esvaziou as sacolas no chão de pedra. Legumes frescos e água, comprados para casa, agora eram seus suprimentos de sobrevivência. Ele observou os itens espalhados à sua frente. Aquela pequena colheita de mercado era tudo o que ele tinha para se manter de pé. Decidido a manter as forças, ele mordeu a fruta com vontade, ignorando momentaneamente o cenário opressor. O sabor fresco trouxe um conforto inesperado. Ele mastigou com satisfação, apreciando a simplicidade de uma refeição matinal mesmo no fundo do abismo. O jovem agricultor observou o pequeno pedaço de fruta que restava em sua mão. Mesmo naquela situação precária, ele precisava aproveitar cada recurso disponível. Decidido a não desperdiçar nada, ele abocanhou o restante da maçã com voracidade. A fome falava mais alto que qualquer etiqueta ou preocupação. Enquanto mastigava, uma expressão de puro deleite tomou conta dele. O sabor era reconfortante, oferecendo um breve refúgio mental contra o perigo ao seu redor.
A qualidade daquele alimento superou todas as suas expectativas. A textura crocante e a doçura intensa proporcionaram uma experiência sensorial quase mágica naquele ambiente hostil. Contudo, a pressa em comer resultou em um engasgo súbito. O ar lhe faltou e o pânico momentâneo substituiu o prazer da refeição. O protagonista agiu rápido, virando a garrafa de água para desobstruir a garganta. Ele bebeu sofregamente, lutando para recuperar o fôlego. Aliviado, ele se deixou cair de costas no chão frio. O perigo imediato havia passado, deixando-o momentaneamente esgotado pela adrenalina do susto. Ele soltou uma risada fraca e nervosa. A ironia de quase morrer por causa de um lanche após sobreviver à queda na torre não lhe escapou. Ainda no chão, o jovem estendeu a mão instintivamente. Seu corpo pedia por mais, ciente de que a energia obtida ainda não era suficiente. Sua visão focou nos escassos mantimentos que restavam. Aquelas poucas compras de mercado eram tudo o que o separava da inanição total. De repente, ele percebeu algo estranho. Uma sensação diferente percorreu seu corpo, fazendo-o interromper seus pensamentos e analisar a própria condição física. Uma onda de vigor o atingiu, fazendo-o se sentar abruptamente. Ele cerrou os punhos, sentindo uma força renovada pulsar em suas veias, confirmando que algo havia mudado. Sua atenção se voltou para o talo da maçã caído ao lado. O objeto, antes visto como lixo, agora parecia conter uma nova possibilidade. Sem hesitar, o agricultor começou a escavar o solo com as próprias mãos. Ele trabalhava com rapidez e determinação, preparando o terreno. Cuidadosamente, ele plantou o núcleo da fruta na pequena cova. Era o início de um plano desesperado para garantir sua sobrevivência a longo prazo. O jovem partiu os talos dos vegetais que tinha em mãos, preparando as mudas para o cultivo improvisado. Com cuidado, o agricultor regou o solo onde havia plantado as cebolinhas, já imaginando quais outros alimentos, como batatas doces, poderiam prosperar ali. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto ao terminar a tarefa, satisfeito com seu pequeno jardim no meio do nada. Para sua total descrença e alegria, as plantas responderam imediatamente, crescendo até atingirem um tamanho colossal diante de seus olhos. No entanto, a celebração foi cortada abruptamente por um sobressalto repentino que percorreu seus sentidos. O protagonista olhou para os lados freneticamente, tentando entender o que havia mudado na atmosfera ao seu redor. Sua expressão de dúvida logo se transformou em puro choque ao perceber que algo estava errado. O corpo do jovem travou, paralisado enquanto ele encarava a escuridão à sua frente, sentindo uma presença estranha. De repente, uma dor avassaladora o atingiu, fazendo-o gritar e levar as mãos à cabeça em agonia. Ele caiu de joelhos, tremendo incontrolavelmente, sentindo como se sua própria estrutura física estivesse colapsando. Mesmo em meio ao sofrimento, algo acima dele capturou sua atenção, forçando-o a erguer o olhar. Sob a luz de um eclipse misterioso, ele vislumbrou a silhueta de uma criatura alada cruzando os céus do abismo. O agricultor observou a cena, atônito, com a mente lutando para processar aquela visão surreal antes de apagar. Sua resistência chegou ao fim, e a consciência começou a abandoná-lo rapidamente, seus olhos se fechando contra a vontade. Vencido, o jovem desabou no chão entre as plantas gigantes que havia acabado de cultivar. O som insistente do alarme rompeu o silêncio da caverna. Ainda tateando o chão de terra, a mão do jovem buscou cegamente a fonte daquele ruído que o despertava. Seus dedos finalmente encontraram o aparelho. O visor iluminado indicava o horário, mas sua mente ainda lutava para processar onde estava e o que havia acontecido. Com o corpo pesado, ele permaneceu deitado, encarando a tela. A confusão tomava conta de seus pensamentos enquanto tentava calcular quanto tempo havia perdido naquele apagão. O choque foi instantâneo e o fez despertar completamente. Ao verificar a data, ele percebeu que não havia cochilado por horas, mas sim permanecido inconsciente por 2 dias inteiros. No entanto, o movimento brusco cobrou seu preço. Uma dor aguda na coluna o fez gritar, resultado de ter dormido em uma posição terrível no chão duro por tanto tempo.
A dor cedeu lugar a uma exaustão profunda. O agricultor sentou-se ali, sentindo-se drenado e confuso, tentando entender como seu corpo podia estar tão cansado após tanto sono. Foi então que algo bloqueou sua visão periférica. Ele ergueu o olhar, deparando-se com o que parecia ser o tronco verde de uma árvore imensa ao seu lado. O jovem recuou, atônito com a escala do que via. Aquilo não era uma floresta comum. As plantas que ele cultivara haviam crescido em proporções monstruosas durante seu desmaio. Ele caminhou entre os caules gigantescos, sentindo-se minúsculo. Reconheceu o formato familiar das folhas e percebeu que estava andando por uma plantação de cebolinhas que desafiava a lógica. O agricultor parou para analisar a estrutura da planta. Aquele crescimento acelerado e exagerado era a prova definitiva de que o solo e o ambiente da torre possuíam propriedades mágicas. De repente, algo mais próximo ao chão chamou sua atenção. Curioso, ele se agachou rapidamente, deixando as plantas gigantes de lado por um momento para inspecionar a terra. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto ao observar o solo. Pequenos brotos verdes cobriam a terra, indicando que a fertilidade daquele lugar ia muito além das cebolinhas gigantes. Ele observou o contraste entre os novos brotos e as plantas maduras. A caverna, antes desolada, agora mostrava um potencial de cultivo que superava qualquer expectativa que ele tivesse. Decidido a verificar a qualidade de sua produção, ele agarrou um dos talos menores. Com um puxão firme e decidido, o jovem arrancou a cebolinha do solo. Ele segurou o vegetal colhido, limpando o suor da testa. A planta parecia fresca e robusta, confirmando que, apesar do tamanho absurdo, aquilo era alimento de verdade. O jovem decidiu provar a cebolinha crua, curioso sobre o resultado de seu cultivo acelerado. A reação foi imediata e violenta. Uma picância extrema explodiu em sua boca, fazendo seus olhos lacrimejarem de dor. Ele se jogou na beira do riacho, bebendo água desesperadamente para tentar aliviar o ardor insuportável na língua. Após o susto, o agricultor permaneceu sentado, recuperando o fôlego e limpando o rosto ainda afogueado pela experiência. Buscando uma refeição menos traumática, ele optou por examinar os tomates cereja que havia separado na vasilha. Ele levou a pequena fruta à boca, mordendo com cautela para testar o sabor desta vez. Sentado confortavelmente sobre uma grande rocha, o jovem continuou sua refeição em meio à plantação silenciosa. Desta vez, a expressão dele se iluminou. O sabor era incrivelmente doce e agradável, muito diferente da cebolinha. Ele ergueu o tomate contra a luz do sol, admirando a perfeição e o brilho daquele fruto mágico. Seus pensamentos, no entanto, voltaram-se para o fenômeno raro do eclipse que ocorrera, conhecido como lua azul. Enquanto comia pensativo, o agricultor tentava conectar os pontos entre o evento celeste e o que vira antes de desmaiar. A lembrança da silhueta imponente do dragão negro rugindo nos céus veio à tona com clareza em sua mente. Ele concluiu, com seriedade, que aquilo não fora uma alucinação causada pelo cansaço. A criatura era real. O jovem rememorou o funcionamento daquela torre misteriosa e os registros dos andares já superados pelos humanos. Ele sabia que os primeiros níveis, especificamente entre o segundo e o 10º, eram dominados por perigosos soldados esqueletos. O protagonista recordou a hierarquia perigosa da torre. Ele sabia que os andares intermediários eram infestados por hordas de orques e goblins violentos. Além disso, suas memórias traziam imagens de batalhas mortais. Ele visualizou grupos de aventureiros enfrentando chefes monstruosos e aranhas gigantescas nas profundezas. No entanto, a realidade atual do jovem agricultor era bem mais pacata. Ele descansava sobre uma grande pedra, refletindo casualmente sobre esses perigos distantes. Enquanto relaxava, ele considerou as possibilidades de sua situação. O rapaz parecia tranquilo, perdido em seus próprios pensamentos sobre o ambiente. De repente, essa paz foi interrompida. Ele sentiu gotas caindo em seu rosto e franziu a testa, surpreso com a sensação úmida inesperada. O jovem se sentou rapidamente, limpando o rosto com a mão. Confuso, ele olhou ao redor,
questionando a origem daquela estranha chuva dentro de uma caverna. Um ruído vindo da vegetação próxima desviou sua atenção imediatamente. Ele se virou para a direção do som, percebendo que algo se movia ali. O pânico se instalou num instante. O agricultor se encolheu sobre a rocha, temendo ter encontrado um daqueles monstros terríveis que acabara de imaginar. Contudo, a ameaça revelou-se muito menor do que o esperado. De trás de uma pedra, longas orelhas surgiram enquanto a criatura o observava curiosamente. Era apenas um coelho branco com uma expressão voraz. O animal encarava o humano fixamente, salivando como se visse uma refeição deliciosa à sua frente. O protagonista ficou estático, tentando processar a visão absurda. Ele duvidou por um momento se aquilo poderia ser realmente classificado como um monstro da torre. Sem qualquer aviso, o animal saltou em sua direção com agilidade. A investida repentina pegou o rapaz totalmente desprevenido. Assustado, ele tentou recuar correndo desajeitadamente. O jovem entrou em pânico, não querendo arriscar um confronto nem mesmo com aquela criatura pequena. A fuga, porém, falhou miseravelmente. O coelho aterrissou com precisão no topo da cabeça dele, agarrando-se ali com firmeza. Num reflexo rápido, o agricultor arrancou o animal de sua cabeça e o arremessou para longe. O coelho girou no ar e caiu no chão, encarando-o novamente. O jovem agricultor foi surpreendido por um movimento entre as plantas. Um pequeno coelho branco aproximou-se, saltitando sem medo pela plantação. A criatura parou diante de um talo de cebolinha e apontou enfaticamente, soltando um guincho agudo para comunicar seu desejo. O rapaz hesitou, confuso com a inteligência do animal. O coelho, contudo, insistiu no pedido, indicando exatamente qual vegetal queria. Decidindo atender ao pedido inusitado, o jovem agarrou a cebolinha e a arrancou da terra com um puxão firme. Ele estendeu o vegetal para o animal. O coelho recebeu o alimento com uma expressão de pura alegria e gratidão. Sem perder tempo, a pequena criatura começou a roer o talo verde, devorando-o com um apetite impressionante. O agricultor observou a cena divertido. Como tinha uma colheita abundante, incentivou o animal a comer o quanto quisesse. Enquanto o visitante se alimentava, o jovem aproveitou para continuar sua própria refeição, desfrutando da companhia silenciosa. Satisfeito, o coelho de repente ergueu as patas para o alto e soltou guinchos animados, chamando a atenção do rapaz. O animal virou-se para a paisagem, parecendo clamar por algo ou invocar alguma habilidade, enquanto o agricultor observava sem entender. De repente, uma luz brilhou e o coelho saltou no ar. O jovem arregalou os olhos, surpreso com o fenômeno repentino. A criatura aterrissou com uma pose dramática, revelando que agora vestia um pequeno avental de trabalho amarrado às costas. Com um movimento rápido, o animal equipou um chapéu de palha em sua cabeça, completando o visual de campo. Para finalizar a transformação, um regador de metal surgiu magicamente em sua pata, pronto para ser usado. Agora devidamente uniformizado, o coelho exibiu seus equipamentos com orgulho, demonstrando estar pronto para o trabalho agrícola. O jovem agricultor foi surpreendido pela chegada de mais um animal. Ele observou a cena, questionando a natureza daquela súbita aparição na caverna. Uma possibilidade óbvia lhe ocorreu. O rapaz apontou o dedo, buscando confirmar se aqueles dois possuíam algum vínculo romântico. A resposta veio na forma de pura afeição. Os coelhos emanavam uma aura amorosa, sorrindo um para o outro com visível felicidade. Diante daquela cena, o protagonista apenas observou, resignado. A dupla, agora unida, aguardava suas instruções com os equipamentos de jardinagem prontos. O ambiente da caverna mostrava-se surpreendentemente propício. Sob a luz que entrava pela abertura superior, as cebolinhas cresciam vigorosas. O trabalho começou sem demora. As tesouras cortavam os talos verdes com precisão, separando a colheita fresca. A irrigação também seguia em ritmo constante. A água fresca banhava as mudas recém-plantadas, garantindo o ciclo contínuo da plantação. A cooperação mostrou-se impressionante. Enquanto o jovem meditava ao fundo, os pequenos ajudantes cuidavam de todas as tarefas agrícolas com energia inesgotável. Eles transportavam os vegetais colhidos com alegria. A dupla trabalhava em perfeita sincronia.
cantarolando enquanto carregava os feixes de cebolinha. O agricultor observou o desempenho dos seus novos subordinados. Ele cruzou os braços, avaliando silenciosamente a eficiência daquela mão de obra inesperada. De repente, a atitude dos animais mudou drasticamente. O jovem recuou, assustado, quando eles se aproximaram com um pedido urgente e dramático. Os coelhos apelaram para sua arma mais poderosa. Eles uniram as patas e lançaram um olhar pidão, carregado de brilho e inocência. O ataque visual foi intensificado ao máximo. A fofura daquele olhar suplicante era calculada para desarmar qualquer tentativa de recusa. O impacto foi imediato e devastador. O rapaz sentiu uma pontada física no peito, atingido em cheio pela adorabilidade excessiva das criaturas. Ele cambaleou, incapaz de manter a postura firme. A defesa do agricultor desmoronou completamente diante daquele golpe emocional. O jovem foi pego totalmente desprevenido quando as criaturas pularam sobre ele, buscando atenção de forma agressivamente fofa. Recuperando o equilíbrio, ele observou o campo. Os coelhos não estavam apenas brincando. Eles trabalhavam arduamente no cultivo das hortaliças. A magia se manifestava nas ferramentas, permitindo que a água fluísse do regador com um brilho místico para nutrir a terra. Um dos pequenos ajudantes controlava a irrigação com destreza, garantindo que cada planta recebesse o cuidado necessário sem desperdício. Equipados com ferramentas mágicas e aventais, eles demonstravam estar prontos e entusiasmados para qualquer desafio que a lavoura apresentasse. O agricultor sentou-se no chão da caverna para descansar, momento em que um dos coelhos se aproximou com os braços abertos. No entanto, a surpresa do jovem foi genuína ao perceber que a tarefa já estava concluída. A velocidade daquela dupla era impressionante. Curioso, ele se levantou e caminhou até o canteiro para verificar de perto a qualidade do plantio realizado pelos animais. Satisfeito com a preparação do solo, o protagonista decidiu que era o momento ideal para intervir e usar sua própria habilidade. A resposta da terra foi instantânea. Pequenos brotos verdes romperam a superfície, crescendo vigorosamente sob o efeito do poder do agricultor. Os coelhos, que antes trabalhavam com tanta confiança, agora olhavam estupefatos e encolhidos diante do feito do humano. Totalmente maravilhados, os pequenos deram as mãos, observando aquele milagre de crescimento acelerado com pura reverência. O jovem agricultor fechou os olhos e sorriu, sentindo-se orgulhoso não apenas do resultado, mas da reação de seus ajudantes. Com um gesto positivo e confiante, ele deu seu veredito final. A dedicação e habilidade daquelas criaturas haviam garantido sua aprovação. A alegria explodiu imediatamente entre a dupla. Os coelhos comemoraram freneticamente, felizes por terem sido oficialmente aceitos na equipe. Os coelhos olharam para o jovem com expectativa, comunicando suas intenções. O agricultor, confiando em seus ajudantes, concordou com um aceno de cabeça. Imediatamente as criaturas dispararam com uma velocidade explosiva. O protagonista foi pego de surpresa, recuando diante da súbita rajada de vento e poeira. O jovem permaneceu atônito, observando a nuvem de terra deixada para trás. Ele tentava entender o motivo de tanta pressa e energia repentina. Longe dali, a dupla iniciou seu projeto secreto. Com coordenação perfeita, um indicava o local exato enquanto o outro cavava a terra com vigor. A escavação prosseguiu em ritmo frenético. Terra voava para todos os lados enquanto eles enterravam a estrutura e preparavam o terreno para a finalização. Enquanto a parte pesada era concluída, um dos coelhos dedicou-se ao acabamento. Feliz e cantarolando, ele trançou delicadamente uma guirlanda com as flores do campo. O toque final foi posicionado com orgulho. A guirlanda de flores amarelas adornou a pequena porta de madeira, transformando o buraco em um lar. A obra estava completa. Um dos coelhos apresentou a toca decorada com satisfação, enquanto o outro, exausto pelo esforço físico, desabou no chão, ofegante. O agricultor finalmente os encontrou e deparou-se com a cena inusitada. Ele observou a toca recém-construída e o estado deplorável de cansaço do pequeno trabalhador. Impressionado com a rapidez da construção, o jovem fez um sinal de aprovação. Mesmo estirado no chão,
O coelho reuniu forças para retribuir o gesto positivo. A validação do mestre era o que importava. O pequeno animal manteve o polegar erguido com firmeza, orgulhoso de sua eficiência extrema. O outro coelho, responsável pela decoração, esfregou o rosto timidamente. Ele parecia encabulado, mas feliz com o reconhecimento do seu trabalho artístico. Com uma piscadela charmosa e um novo sinal de positivo, a criatura demonstrou total confiança. Eles acreditavam ter garantido seu novo local de descanso. Contudo, a expressão do coelho mudou drasticamente ao notar a intenção real do jovem. Um suor frio desceu quando ele percebeu que a visita não era apenas para elogiar. O momento de lazer foi encerrado à força. O agricultor arrastou as criaturas para longe de sua toca aconchegante, ignorando os protestos dramáticos de quem queria apenas descansar. O jovem agricultor suspirou aliviado, sentindo que a situação finalmente estava melhorando para o seu lado e permitindo-se um momento de otimismo. Contudo, um pensamento repentino interrompeu sua paz interior, trazendo uma sensação de urgência e preocupação imediata. Ele correu apressadamente pelo campo em direção à sua colheita, ansioso para verificar o estado dos vegetais. O rapaz se jogou despreocupadamente sobre a pilha de cebolinhas, buscando conforto e satisfação no contato com aquelas plantas que tanto apreciava. No entanto, o relaxamento durou pouco. Uma dor aguda e repentina percorreu seu corpo, enquanto fumaça começava a subir de suas roupas. Ele saltou imediatamente em pânico, afastando-se da pilha que emanava um calor inesperado e perigoso. O agricultor rolou freneticamente pelo chão, tentando apagar o calor e praguejando contra a temperatura abrasadora que o surpreendeu. Ao se recuperar e olhar para trás, algo diferente chamou sua atenção no meio da pilha de vegetais fumegantes. Era uma garrafa de água, intacta e brilhando misteriosamente sobre as plantas superaquecidas. Uma realização súbita atingiu a mente do jovem como um raio ao reconhecer a importância daquele objeto. A lembrança de um homem mais velho surgiu, remetendo às condições áridas e difíceis daquele ambiente na torre. Aquele sobrevivente, apesar das adversidades do local, havia mantido um sorriso otimista e suas esperanças inabaláveis. A memória revelou que o homem possuía recursos específicos para aquela situação: cebolinhas desidratadas e água preservada. De volta à realidade, o protagonista ergueu o recipiente contra a luz, maravilhado ao confirmar que o líquido estava ali. Sem hesitar, ele derramou a água sobre as plantas secas no chão, observando com satisfação que o método de reidratação funcionava perfeitamente. O jovem agricultor concentrou todo o ar de seus pulmões, soprando incessantemente sobre o monte de folhas secas na esperança de criar uma brasa. Algo, no entanto, quebrou sua concentração, fazendo-o levantar a cabeça em alerta. Os coelhos emergiram da toca, caminhando com dificuldade e exaustão. Aparentemente, a demora do rapaz em sua tarefa já causava uma sensação de derrota no ambiente. Ignorando o cansaço alheio, ele voltou a soprar as folhas com vigor, enquanto um dos animais o observava com genuína curiosidade e confusão. A frustração aumentou, transformando o esforço em súplica desesperada. Ele praticamente implorava para que a física colaborasse e o fogo surgisse de uma vez. Contudo, apenas um fio de fumaça respondia aos seus esforços. Os coelhos assistiam àquela cena deplorável sem compreender o objetivo de tanto sopro. Foi então que a lógica substituiu a força bruta. O jovem ergueu a garrafa de água, explicando sua nova estratégia aos pequenos observadores. Uma onda de empolgação o atingiu ao perceber a solução óbvia que estivera diante dele o tempo todo. Ele posicionou a garrafa contra o feixe de luz que vinha do teto, utilizando a água e o plástico curvo para concentrar os raios solares como uma lente. O resultado foi imediato. O calor focalizado incidiu sobre a vegetação seca, que explodiu em chamas vivas e intensas. O sucesso repentino assustou tanto o agricultor quanto a pequena criatura, que recuaram diante da reação explosiva do fogo. Com o problema do aquecimento resolvido, o olhar do jovem se voltou imediatamente para a fonte de alimento plantada no solo. A fogueira improvisada crepitava com força, consumindo o combustível e gerando o calor necessário para o próximo passo.
Sentado ao redor do fogo com seus pequenos companheiros, ele começou a assar pacientemente uma haste de cebolinha, aguardando o cozimento. O visual dourado indicou que estava pronto. Com um movimento rápido e satisfeito, ele retirou o alimento das chamas, encerrando o preparo. Com cuidado, o jovem descascou a camada externa da cebolinha recém-assada, revelando o interior suculento e fumegante. A expectativa era imensa enquanto ele levava o alimento à boca, ansioso para finalmente quebrar o jejum. De repente, seu corpo estremeceu violentamente, deixando os pequenos observadores confusos e preocupados com a reação exagerada. Lágrimas escorreram de seus olhos. O sabor era inacreditavelmente doce, uma recompensa avassaladora para sua fome acumulada. A energia vital percorreu seu corpo, uma sensação tão intensa e libertadora quanto um garanhão selvagem galopando por campos verdejantes. Recuperado do choque inicial, o agricultor continuou sua refeição à beira da fogueira, satisfeito por compartilhar o momento. As criaturas observavam atentamente cada movimento, engolindo em seco diante daquele banquete improvisado. Imitando o humano, um dos coelhos aproximou seu próprio pedaço de cebolinha das chamas para prepará-lo adequadamente. Com a técnica aprendida, o animalzinho deu uma mordida cautelosa no vegetal quente. A reação foi imediata e estática. O sabor delicioso iluminou os rostos das pequenas criaturas como fogos de artifício. O grupo celebrou aquele momento de fartura na segurança da caverna, cercados pela plantação que garantia sua sobrevivência imediata. Além da comida, o local escondia outro tesouro vital, uma fonte de água límpida e cristalina acumulada entre as rochas. O jovem aproveitou para se refrescar, jogando a água fria contra o rosto para limpar o suor e o cansaço da jornada. Ao secar o rosto, ele parecia renovado. A refeição e a água haviam restaurado não apenas suas forças, mas também seu ânimo. Com a energia recuperada, o protagonista voltou sua atenção para a plantação de cebolinhas. Era hora de avaliar seus recursos. A abertura no teto da caverna permitia a entrada de luz, iluminando as cebolinhas gigantes que cresciam ali. O jovem agricultor notou que os pés de tomate cereja também estavam se desenvolvendo vigorosamente. Logo ao lado, ele observou as ramas de batata doce se espalhando pelo chão, resultado de seu cuidado anterior. Com as mãos na cintura, ele admirou a plantação, maravilhado com a fertilidade daquele solo subterrâneo. Um sorriso de pura satisfação surgiu em seu rosto ao constatar o sucesso de seu cultivo. Mais tarde, ele se sentou para preparar tochas improvisadas, usando as folhas secas das plantas. Com a tocha acesa, o rapaz se aproximou da margem do lago subterrâneo para investigar as águas escuras. De repente, ele parou, percebendo uma movimentação estranha na superfície da água. Um peixe monstruoso saltou violentamente do lago, atacando diretamente onde ele estava. Num reflexo rápido, o agricultor golpeou a criatura no ar com sua tocha improvisada. O peixe caiu na areia, atordoado. O jovem percebeu que a luz do fogo havia atraído o predador. Sem desperdiçar a oportunidade, ele improvisou uma fogueira e colocou o peixe para assar imediatamente. O aroma da carne grelhada logo indicou que a refeição inesperada estava pronta para ser consumida. Faminto, ele segurou o peixe ainda quente e deu uma mordida generosa. O sabor delicioso confirmou que o susto havia valido a pena, transformando o perigo em um banquete. O jovem agricultor saboreou o peixe grelhado com evidente prazer. A refeição simples trouxe um momento de satisfação genuína em meio à sua rotina de sobrevivência. De repente, um pensamento o atingiu, fazendo-o interromper a mordida. A súbita realização o deixou alerta, e até os coelhos atrás dele pareceram sentir a mudança de atmosfera. Ele se virou para seus companheiros, buscando algum tipo de confirmação. As criaturas assentiram repetidamente, como se concordassem com a preocupação silenciosa dele. Sem a presença do sol ou da lua para marcar a passagem das horas, a noção de tempo havia se tornado um conceito abstrato e difícil de rastrear. O jovem recordou o momento em que a tecnologia o abandonou. O laptop e o carregador portátil jaziam no chão de pedra, agora apenas pesos mortos sem energia. A tela do celular exibira o ícone vermelho de bateria vazia pela última vez.
Aquele foi o instante exato em que ele perdeu sua conexão precisa com o mundo exterior. Desde então, o rapaz recorreu a métodos primitivos. Ele marcava cada ciclo na parede da caverna com uma pedra, calculando que já estava isolado há mais de 2 meses. Agora, ele precisava de uma nova referência temporal. Enquanto preparava mais peixes na fogueira, o agricultor decidiu confiar no ritmo biológico das criaturas que viviam ali. Sua teoria se confirmou quando um dos coelhos emergiu da toca, espreguiçando-se. Aquele gesto indicava que o período de descanso havia terminado. Logo em seguida, o restante do bando saiu em disparada. A explosão de energia coletiva sinalizava, sem dúvidas, que a manhã havia chegado na caverna. O jovem sorriu e acenou para os pequenos animais. Ele estava pronto para recepcioná-los e começar o dia. No entanto, a resposta foi muito mais intensa do que ele esperava. Os coelhos avançaram sobre ele com entusiasmo, derrubando-o no chão com o impacto. Ele se viu soterrado por uma montanha de pelos macios. As criaturas se esfregavam nele, demonstrando um afeto incondicional e possessivo. O agricultor não conseguiu conter o riso diante de tanto carinho. Aquele momento de alegria pura tornava a solidão do subterrâneo muito mais suportável. Recuperando-se da brincadeira, ele apontou para os peixes assados na fogueira. Era hora de alimentar seus companheiros e aproveitar o café da manhã juntos. O jovem agricultor corria pela caverna, carregando seus companheiros nos braços com um sorriso radiante. A energia do momento contagiava o ambiente subterrâneo. Mais tarde, ele observou satisfeito o progresso de sua plantação. As mudas cresciam vigorosas, cercadas pelos coelhos que brincavam livremente entre as folhas. O rapaz então focou sua atenção nas flores amarelas que desabrochavam. Ele sabia que aquele era o momento crucial para garantir o surgimento dos frutos. Com delicadeza, o protagonista usou um graveto para tocar as pétalas. A polinização manual era necessária para auxiliar a natureza naquele ambiente fechado. Ele se esforçou para demonstrar a técnica correta. O jovem gesticulava de forma exagerada, tentando ensinar seus pequenos ajudantes como proceder. Para sua surpresa, um dos coelhos compreendeu a lição. O animalzinho ergueu um graveto e imitou o movimento do dono com perfeição. O pequeno ajudante aproximou-se da flor com curiosidade. No entanto, a interação direta com a planta teve um efeito inesperado. O pólen solto provocou um espirro repentino no coelho. A cena adorável fez o agricultor cair na gargalhada diante da inocência da criatura. O jovem, então, explicou gentilmente a situação ao animal. Ele esclareceu que aquilo era parte natural do processo de fertilização das plantas. De repente, algo interrompeu seus pensamentos. A expressão do rapaz mudou ao notar uma transformação ocorrendo diante de seus olhos. O esforço havia dado resultado imediato. Pequenos tomates verdes começaram a surgir nos ramos, crescendo em uma velocidade sobrenatural. A alegria tomou conta do agricultor. Ele celebrou o sucesso do cultivo dançando entre as plantas, vitorioso em sua empreitada agrícola. Decidido a se adaptar ainda mais, o rapaz confeccionou uma vestimenta com a folhagem excedente. Aquele traje improvisado serviria para camuflagem e aquecimento. Ele não estava sozinho em sua preparação. O coelho também exibia um novo acessório, pronto para seguir os passos de seu dono. O jovem agricultor olhou para o horizonte iluminado com esperança. Aos poucos, a vida naquelas ruínas começava a parecer menos solitária e mais promissora. O jovem agricultor despediu-se de seu pequeno companheiro na entrada da toca. Era hora de deixar a segurança do abrigo subterrâneo para trás. Com um gesto positivo e um sorriso confiante, ele tentou tranquilizar o coelho. Queria demonstrar que voltaria logo, apesar da incerteza do que encontraria lá fora. No entanto, a atmosfera da floresta mudou drasticamente. O silêncio da noite foi rompido por sons perturbadores que ecoavam entre as árvores, sinalizando perigo. O rapaz estacou imediatamente, seus sentidos em alerta máximo. O ruído próximo era alto e ameaçador demais para ser ignorado. O medo tomou conta dele. Encolhido nas sombras das rochas, o jovem tremia incontrolavelmente, torcendo para que a escuridão fosse suficiente para ocultar sua presença. O suor frio escorria por seu rosto, enquanto ele arriscava um olhar furtivo para trás.
A tensão no ar era quase palpável, e então a fonte do terror se revelou. Uma silhueta colossal de um urso monstruoso erguia-se contra o céu noturno, dominando o ambiente com sua presença aterrorizante. A fera rondava perigosamente perto, caminhando entre as plantas gigantes. O agricultor observava, minúsculo diante da ameaça, enquanto o predador patrulhava seu território. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. O terror o paralisava, mantendo-o preso ao chão enquanto a criatura se movia. Ele puxou o capuz de folhas, tentando se fundir ao cenário. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto ele prendia a respiração, rezando para não ser notado. A fera exibia presas afiadas e salivava com uma fome voraz. Aquele não era um animal comum, era um monstro letal caçando na escuridão. O corpo do agricultor traía sua vontade de permanecer imóvel. Suas pernas tremiam violentamente, reagindo ao instinto primitivo de estar diante de um predador alfa. Em meio ao pânico, sua mão escorregou ao tentar segurar a mochila. O controle motor fino falhava diante do terror absoluto. O jovem percebeu tarde demais o erro fatal. O aperto em seus pertences se desfez, e o conteúdo da bolsa começou a cair. O desastre foi inevitável. A garrafa e os tomates atingiram o chão com um ruído que, naquele silêncio tenso, soou como um trovão denunciando sua posição. O jovem agricultor congelou ao observar seus suprimentos espalhados pelo chão. O barulho da garrafa caindo pareceu ensurdecedor no silêncio da caverna. Seu coração começou a bater violentamente contra o peito. O pânico tomou conta assim que ele percebeu a gravidade de seu erro. A respiração escapava em suspiros curtos e aterrorizados. O rapaz permaneceu paralisado, temendo a reação iminente da fera. Seus piores medos se confirmaram quando a besta gigantesca virou a cabeça lentamente. O predador havia localizado sua presa. Dominado pelo terror absoluto, o agricultor soltou um grito desesperado enquanto a situação fugia totalmente de seu controle. O monstro rugiu, avançando com as mandíbulas escancaradas, pronto para devorar o intruso em um único ataque fatal. A escuridão deu lugar a uma sensação estranha. O jovem jazia inconsciente, alheio à pequena criatura que subia em seu ombro. De repente, uma dor aguda no lábio perturbou seu descanso. O coelho não estava sendo nada gentil em sua tentativa de despertá-lo. Antes que pudesse reagir, um tapa poderoso atingiu seu rosto. O pequeno animal estava determinado a acordá-lo a qualquer custo. O agricultor despertou num sobressalto, sentando-se em pânico. Ele se viu cercado pela colônia de coelhos, seguro, mas confuso. Ele olhou ao redor freneticamente, tentando se localizar. A fera aterrorizante havia desaparecido, restando apenas os animais pacíficos ao seu lado. Ao observar a entrada da caverna, percebeu que o perigo imediato havia passado. O jovem gaguejou, mal acreditando que ainda estava vivo. Uma dor de cabeça latejante persistia enquanto ele tentava organizar as memórias. Os coelhos subiam nele, oferecendo um conforto silencioso. Contudo, uma lembrança súbita cortou sua confusão. Sua expressão mudou rapidamente de alívio para preocupação. O jovem agricultor ficou atônito novamente. Algo crucial parecia estar faltando em suas memórias sobre o que aconteceu. A lembrança das presas afiadas daquela fera ainda ecoava vividamente em sua mente. O jovem estremeceu, encolhido no chão, sentindo um frio que vinha tanto do ambiente quanto do trauma recente. Seu pequeno companheiro observava a cena à distância, percebendo o abalo emocional do humano. Para afastar a escuridão e aquecer o corpo, uma fogueira começou a crepitar na caverna. O coelho aproximou-se com um peixe nas patas, oferecendo alimento para ajudar na recuperação do agricultor. Grato pelo gesto, o jovem aceitou a oferta e começou a comer para recuperar as forças. O sabor da comida quente trouxe um pouco de ânimo, e ele devorou a refeição com voracidade. Enquanto mastigava, sua mente vagava, tentando entender por que o monstro havia desistido do ataque. De repente, ele interrompeu a refeição ao notar algo peculiar no que estava segurando. A pele do peixe possuía um brilho metálico estranho, diferente de qualquer animal comum.
Curioso com a textura, ele forçou os dentes contra a carne para tirar mais um pedaço. A resistência era absurda, exigindo um esforço considerável para rasgar o alimento borrachudo. Apesar da dificuldade, o jovem sentiu-se satisfeito por ter algo no estômago, sob o olhar aprovador do coelho. Contudo, sua atenção foi subitamente desviada para algo novo no ambiente. Entre a folhagem da plantação, um fruto de cor azulada emitia um brilho mágico e misterioso. O jovem agricultor estacou, seus olhos fixos em algo que destoava completamente do restante da plantação. Entre as folhas verdes e flores amarelas, um único fruto emitia um brilho azulado intenso e mágico. Movido pela curiosidade, ele se agachou para examinar de perto aquela anomalia que crescera em sua horta subterrânea. Ao segurar o tomate, sentiu sua textura real e sólida. A caverna havia produzido um tesouro inesperado. De repente, o som de uma notificação rompeu o silêncio, fazendo surgir uma janela holográfica diante dele. O agricultor arregalou os olhos, chocado com o conteúdo da mensagem que apareceu no sistema. O texto informava que sua colheita excepcional havia atraído diretamente a atenção do administrador da torre. Contudo, a situação não era favorável. O aviso deixava claro que a entidade superior não estava nada satisfeita. O pânico tomou conta dele ao perceber que havia irritado a força que governava aquele mundo. Ele encarou a tela com incredulidade, tentando processar por que uma simples plantação causaria tanta hostilidade. A ameaça tornou-se letal quando o sistema revelou que o administrador considerava eliminá-lo para apagar as evidências. O medo deu lugar à revolta. O jovem cerrou os punhos, indignado com a injustiça daquela sentença de morte. Subitamente, uma luz intensa brilhou e uma energia poderosa começou a emanar do sistema, envolvendo seu corpo. O vento açoitou a plantação enquanto ele aguardava, tenso, o desfecho daquela intervenção divina. Para seu alívio e surpresa, a punição não veio. O administrador mudou de ideia e decidiu conceder-lhe uma classe. O coração de Sejum batia acelerado, cheio de expectativa. Ele sentia que aquele momento definiria todo o seu futuro na torre. Diante de sua plantação, o jovem agricultor convocou a interface do sistema. Ele aguardava ansiosamente a confirmação de seus novos poderes. Contudo, sua expressão de alegria logo se desfez. Uma confusão genuína tomou conta de seu rosto ao ler as primeiras linhas. O texto explicava os benefícios passivos de seu trabalho. O sistema garantia saúde imunológica, sincronia com a natureza e ganho de experiência através da colheita. O rapaz recuou, chocado. Aquilo parecia muito pouco para quem esperava um poder avassalador como um desperto. Suando frio, Sejum questionou a própria janela de status. Ele precisava verificar seus atributos para ter certeza de que não houve um engano. A confirmação foi devastadora. O sistema avaliou seu potencial apenas como um talento medíocre, esmagando suas esperanças instantaneamente. A mente de Park Sejum viajou para o futuro grandioso que ele havia planejado. Ele se imaginava sentado confortavelmente em um programa de entrevistas de sucesso. Naquela fantasia, o mundo inteiro parava para ouvi-lo. Ele seria o centro das atenções, admirado por todos como um herói nacional. Ele seria aclamado como o lendário fazendeiro da torre. A glória e o reconhecimento pareciam garantidos em seus sonhos de grandeza. A realidade, porém, era cruel. De volta à caverna solitária, o jovem gritou em frustração, incapaz de aceitar sua classificação ordinária. Cego pela raiva, ele agarrou o tomate azul que acabara de colher. Sejum preparou-se para arremessar o fruto com toda a força contra o chão. De repente, ele travou o movimento no ar. O agricultor percebeu que não estava sozinho em seu momento de fúria. Os coelhos o encaravam com olhos grandes e marejados. A decepção e a tristeza no olhar das criaturas atingiram Sejum em cheio. O rapaz hesitou, segurando o fruto. Sob o julgamento silencioso de seus pequenos companheiros, a raiva deu lugar a um profundo constrangimento. A fogueira crepitava suavemente, iluminando a entrada do pequeno abrigo na caverna. Era um momento de calmaria antes que a realidade do sistema voltasse a interferir.
O jovem agricultor segurou o pequeno fruto azul que acabara de colher. Ele o observou com curiosidade, sentindo a textura peculiar do alimento em sua mão. Com um sorriso confiante, ele estufou o peito diante de seus companheiros. A colheita parecia ser um sucesso, e os coelhos compartilhavam de seu entusiasmo silencioso. De repente, o ar foi cortado por um som digital agudo. Uma janela azul do sistema materializou-se diante dele, pegando-o completamente desprevenido. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu enquanto ele processava a informação exibida na tela. Ele levou a mão à cabeça, incrédulo. A notícia era tão extraordinária que parecia um sonho, e ele mal conseguia conter a emoção diante daquela revelação. Enquanto isso, na escuridão, uma presença misteriosa observava atentamente a plantação, focada na energia singular que emanava daquelas terras cultivadas. A euforia tomou conta do ambiente. O jovem não resistiu e começou a dançar alegremente com os coelhos, celebrando o momento de triunfo inesperado. No entanto, a celebração cessou ao ler os detalhes da missão. O sistema exigia o fruto da lua azul para o administrador, sob pena de morte em caso de falha. O medo substituiu a alegria instantaneamente. Ele abraçou o tomate contra o peito, tremendo diante da ameaça letal que agora pairava sobre sua cabeça. Indignado com a mudança brusca de sorte, ele apontou para a janela holográfica. O jovem protestou contra a injustiça daquela condição extrema imposta pelo sistema. O suor frio começou a escorrer por seu rosto. Ele fechou os olhos com força, tentando controlar o nervosismo e aceitar a realidade da situação. Derrotado, ele curvou o corpo em profunda reverência. Com as mãos estendidas, ofereceu o precioso fruto azul, submetendo-se às exigências do administrador. Ao erguer o olhar, percebeu que a interface havia mudado. A ameaça desapareceu, substituída por um aviso brilhante que indicava a disponibilidade de sua recompensa. A esperança renovou suas forças imediatamente. O jovem cerrou o punho com determinação, ansioso para descobrir qual habilidade especial sua classe finalmente receberia. O jovem fechou os olhos por um momento, suspirando. A realidade de sua situação finalmente se assentou em sua mente, trazendo uma resignação silenciosa. Ele havia se esquecido momentaneamente de sua verdadeira função naquele lugar estranho. O sistema, contudo, estava lá para lembrá-lo. Sua classe era, inegavelmente, a de um fazendeiro da torre. A necessidade de sobrevivência falou mais alto. Ele acendeu uma tocha improvisada, preparando-se para enfrentar a escuridão e buscar recursos vitais. Ao se aproximar da água, o perigo surgiu imediatamente. Um peixe monstruoso saltou da superfície, revelando presas afiadas e uma agressividade letal contra o intruso. O agricultor reagiu por instinto. Usando a tocha como uma clava, ele desferiu um golpe preciso contra a criatura no ar, defendendo-se do ataque surpresa. O impacto foi certeiro. O peixe foi arremessado para a margem, debatendo-se violentamente no solo rochoso enquanto perdia a batalha pela vida. Ao coletar a presa, o jovem contabilizou seus ganhos. Aquilo não era apenas comida. Cada captura bem-sucedida aumentava seus pontos de experiência no sistema. A caçada provou-se frutífera. Carregando uma corda repleta de peixes frescos, ele caminhou de volta com a garantia de que não passariam fome naquele dia. Mais tarde, com o alimento já assado e fumegante, o jovem exibiu o banquete. Ele chamou a atenção de seus companheiros para a refeição pronta. O entusiasmo foi imediato. Ao ouvirem o chamado para comer, o bando de coelhos desceu as rochas em disparada, correndo em direção ao cheiro da comida. O agricultor sentou-se entre eles, distribuindo os peixes. Era um momento de comunhão, onde ele e as criaturas compartilhavam pacificamente o fruto de seu esforço. Ele fez questão de servir pessoalmente seus ajudantes mais próximos. Com um sorriso, ofereceu os peixes preparados aos coelhos que lideravam o grupo. As pequenas criaturas aceitaram o alimento com voracidade. Apesar da aparência fofa, eles devoraram a carne do peixe monstro com grande satisfação. A refeição trouxe alegria visível aos animais. Satisfeitos e de barriga cheia, os coelhos demonstraram afeto mútuo e gratidão pelo banquete. Contudo, a demonstração de carinho tomou um rumo estranho.
O jovem observou, perplexo, enquanto um dos coelhos exibia seu traseiro enfeitado com um laço, emitindo corações em sua direção. O jovem observou a pequena criatura à sua frente com um sorriso divertido. Parecia que tudo o que aqueles animais sabiam fazer era emitir sons adoráveis o tempo todo. No entanto, aquele era um dia decisivo. O agricultor se levantou com confiança diante da fogueira, anunciando a importância do momento para sua pequena plateia. As criaturas pareceram entender a gravidade da situação. Um dos coelhos cerrou os punhos com determinação, demonstrando estar pronto para apoiar seu líder. A atenção do grupo se voltou para a plantação. Os tomates cereja brilhavam nos galhos, perfeitamente maduros e convidativos, prontos para a colheita. A empolgação foi imediata. Tanto o jovem quanto seus pequenos ajudantes ficaram maravilhados com a vitalidade e a beleza dos frutos que haviam cultivado. O agricultor não conteve a emoção e enxugou uma lágrima furtiva. Ver aquele sucesso agrícola no meio de uma caverna era um feito que tocava seu coração. Sem perder mais tempo, ele estendeu a mão em direção aos galhos. Havia chegado a hora de colher a primeira recompensa de seu trabalho árduo. Seus dedos tocaram o tomate com delicadeza. Para sua surpresa, o fruto se soltou do caule ao menor contato, sem oferecer resistência. Ele segurou a pequena esfera vermelha, satisfeito. A colheita havia sido incrivelmente fácil, dispensando qualquer uso de força física. De repente, janelas holográficas surgiram no ar. O sistema informou que ele havia obtido um item mágico e, mais importante, ganho pontos de experiência de classe. O jovem parou por um instante, processando a informação. A simples ação de colher um tomate especial havia lhe concedido poder real dentro daquele sistema. Empolgado, ele colheu outro fruto, mas o resultado foi diferente. O sistema avisou que, daquela vez, sua experiência de classe não havia aumentado, o que o deixou intrigado. O agricultor encarou o pequeno tomate com apreensão. Percebeu que nem todos os frutos eram iguais e que o sistema exigia critérios específicos para recompensá-lo. A tarefa se revelou mais desafiadora do que ele previra. Cercado pelos coelhos, ele começou a examinar cada planta minuciosamente em busca dos frutos certos. Após uma seleção cuidadosa, ele acumulou uma boa quantidade de tomates. O esforço foi recompensado quando uma nova mensagem anunciou que ele havia subido de nível. O jovem agricultor preparou-se para degustar a primeira recompensa de seu trabalho, antecipando com alegria o sabor do fruto fresco. Contudo, ele parou subitamente antes de morder. Um toque insistente em suas costas interrompeu o momento, exigindo sua atenção imediata. Ao se virar, encontrou os coelhos batendo as patas com impaciência. O bando olhava para ele com indignação, cobrando sua justa parte na colheita. O rapaz percebeu seu erro egoísta e tratou de se desculpar prontamente. Ele ofereceu a bacia inteira aos seus ajudantes, reconhecendo que o esforço na plantação havia sido conjunto. Um dos coelhos, porém, manteve-se emburrado, virando o rosto para as tentativas de conciliação do humano. O agricultor tentou apaziguar a pequena criatura ofendida com palavras suaves. A paz logo foi restaurada e o grupo reuniu-se no chão da caverna. O sistema confirmou o sucesso da colheita dos tomates cereja, enquanto todos se preparavam para o banquete. Os animais morderam os tomates com voracidade e prazer. A expressão de deleite em seus rostos deixava claro que o sabor era excepcional. Finalmente, o protagonista teve sua chance. Com os olhos arregalados de expectativa, ele jogou o tomate cereja na boca, pronto para descobrir o resultado de seu cultivo mágico. O sabor o atingiu de forma inesperada e avassaladora. Ele sentiu como se estivesse deitado em um campo aberto, com o vento soprando suavemente ao seu redor. A experiência sensorial intensificou-se, projetando um céu noturno em sua mente. Uma luz brilhante cruzou a escuridão imaginária, capturando totalmente sua atenção. O jovem ergueu-se, surpreso com a potência daquela visão. Ao seu redor, os coelhos também pareciam reagir àquela súbita mudança de atmosfera provocada pelo alimento. A doçura explodiu em seus sentidos como fogos de artifício no auge do verão. O grupo admirou o espetáculo de luzes e cores que o sabor mágico proporcionava diante de seus olhos.
Lágrimas de pura emoção escorreram pelo rosto do rapaz. A intensidade daquele gosto trouxe uma felicidade nostálgica e profunda que ele não conseguia conter. Ele continuou a chorar silenciosamente, com um sorriso no rosto, enquanto olhava para o fruto. Os coelhos pararam de comer, observando a reação exagerada do humano com estranheza. As criaturas trocaram olhares confusos, inclinando as cabeças. Eles não compreendiam por que algo tão gostoso faria seu companheiro chorar daquela maneira. Os pequenos coelhos devoraram os tomates cereja com entusiasmo. A refeição parecia revigorar as energias das criaturas após o trabalho na caverna. Enquanto alguns cuidavam dos tomates assando no fogo, outro coelho trouxe grandes folhas de cebolinha. A organização do grupo era notável. As criaturas começaram a empilhar as folhas verdes, criando uma estrutura macia. Eles preparavam diligentemente um local de descanso para todos. O jovem agricultor deitou-se sobre a cama improvisada de folhas. O conforto vegetal foi um alívio bem-vindo para seu corpo cansado. Ele puxou um pedaço de folha sobre os olhos para bloquear a luz. Estava pronto para recuperar as energias com uma boa noite de sono. O rapaz caiu em um sono profundo quase imediatamente. Ele relaxou completamente, alheio aos perigos ou eventos da caverna. Enquanto ele dormia, uma janela de missão sinistra surgiu. O sistema exigia uma oferenda de tomates para o administrador da torre, com a morte como penalidade por falha. O jovem se remexeu na cama, incomodado, mas não acordou. A ameaça letal pairava silenciosamente sobre sua cabeça enquanto ele sonhava. Alarmes estridentes do sistema finalmente o despertaram em pânico. Ele acordou sobressaltado, percebendo o perigo iminente da missão urgente. Movido pelo instinto de sobrevivência, ele rapidamente reuniu e ofereceu os tomates exigidos. O sistema confirmou o sucesso, apaziguando o administrador da torre. Ainda recuperando o fôlego, o agricultor encarou a janela de recompensa. Ele estendeu a mão para resgatar o prêmio, esperando que o susto valesse a pena. Ele fechou os olhos e fez uma careta, preparando-se para o que viria. A tensão do momento deu lugar a uma expectativa ansiosa. Mais tarde, ao analisar a recompensa em sua interface, ele ficou surpreso. A nova função adquirida revelou-se muito mais vantajosa do que ele esperava. Com um ânimo renovado, ele voltou ao trabalho no campo ao lado de seu ajudante. A colheita prosseguiu com eficiência e bom humor. No entanto, a tranquilidade foi interrompida por outro aviso. O jovem paralisou ao ver que o administrador agora exigia o dobro da quantidade anterior. O jovem agricultor apressou-se em entregar a oferenda exigida, visivelmente irritado com a interrupção. A ameaça de morte imposta pelo sistema não deixava margem para negociações, então ele apenas queria se livrar daquela pendência o mais rápido possível. No entanto, mal teve tempo de respirar ou se afastar. Uma nova janela surgiu imediatamente às suas costas, trazendo uma exigência ainda maior. O administrador da torre parecia insaciável, cobrando agora uma remessa de 250 tomates, sob a mesma pena capital. A situação beirava o ridículo. Enquanto tentava finalmente levar a comida à boca, outra notificação invadiu seu campo de visão, elevando a cota para 300 itens. O jovem ficou boquiaberto, incrédulo com a audácia e a frequência daquelas extorsões. A surpresa logo deu lugar a uma irritação profunda e silenciosa. O agricultor encarou o vazio com um olhar inexpressivo, sentindo a paciência se esvair diante daquele ciclo sem fim de missões abusivas e recompensas inexistentes. Ele permaneceu estático no meio da plantação, confrontando a tela holográfica que insistia em brilhar na escuridão da caverna. O jovem percebeu que o sistema não pretendia deixá-lo descansar tão cedo.